Isso aí, galera chegando. Vamos lá. Domingão. Botar um rockzinho aqui. Isso aí. Boa noite, galera. Isso aí, estamos chegando, muito bem. Hoje a galera tá toda no futebol, essa é a realidade, né? Todo mundo assistindo futebol. Diminuir aqui o áudio aqui. Todo mundo assistindo futebolzinho, não é? Eu também tava segurando aí o início da live por causa do futebol. Fui pros pênaltis e tal. Mas vou dar um tempinho pro pessoal chegar, né? Meu parceiro Zuc aí, Désio também presente. Muito bem-vindo, né? Zuc arrebentou no aulão. Zuc porra, tá brincando aí, né? Tá brincando o Zuc. Joga duríssimo, duríssimo. Aquele auditório lotado lá, arrebentando, meu camarada, arrebentando. Fui trabalhar hoje para pagar um ciclo de estúdio com você. Tá certo. Tu vai ganhar hoje, né? Vai ganhar no sorteio. Hoje a gente vai ter um sorteio de 5 bolsas para o ciclo de estúdio. Na realidade eu vou sortear 15 bolsas, tá? Mas na live de hoje eu sorteio 5, né? Na próxima eu sorteio mais 5 e na outra eu sorteio mais 5, tá? E aí vocês vão escolhendo. A última live a gente fez uma competição aqui, né? Que quem desse mais coração ganhava as bolsas. Só que foi tanto coração que te confesso que travou o meu celular e eu não consegui acessar depois o ranking, né? Teve uma galera aí que teve até lesão por esforço repetitivo de tanto coração que mandou, tá? Então o que acontece? A gente criou um outro critério para poder sortear essas bolsas. O coração era maneiro, mas o aplicativo ele não aguentou, né? Não aguentou, infelizmente. O que não impede de vocês mandarem coração também. É sempre bom. Mas nós criamos um outro critério, né? Então a galera aí que me segue, né? Os meus alunos, eles já estão divulgando há um tempo, né? Um link para a pessoa se inscrever, né? A pessoa ela se inscreve, vai entrar ali numa lista e vai fazer o quê? Tem que me seguir nas redes sociais, tem que ir lá me seguir no Instagram, tem que se inscrever lá no meu canal do YouTube, né? Então, cumprida essa formalidade, né? Se inscreveu nas redes sociais, a gente faz a limpa lá na lista, verifica se a pessoa cumpriu, e aí durante a live, eu vou escolher 5 números que eu não tenho acesso a essa lista, tá certo? Não tenho acesso, vou escolher 5 números, e essas 5 pessoas vão ganhar a bolsa. E aí você pode escolher, tá? Se você quer fazer teoria do crime, se você quer fazer asfixiologia, se você quer fazer tanatologia, tá bom? Aí eu não tenho Insta, então tem que se inscrever lá no meu canal do YouTube, tá bom? Ou então cria um Insta só para se inscrever. É bom, muito professor aí dando dica pelo Instagram, né? Algumas dicas rápidas. Eu sei que a galera que está estudando aí focada, ela costuma dar uma apagada nas redes sociais. Eu tô ligado disso aí, eu tô ligado, tá bom? Mas tem que me seguir lá nas redes sociais para poder, de certa forma, um critério objetivo, tá? Então tem que se inscrever, é uma lista que a gente já está divulgando, eu divulguei no meu Facebook, no meu Instagram, o link, né, para a pessoa se inscrever, divulguei lá, e você tem que me seguir nas redes sociais e tem que se inscrever lá no meu canal do YouTube, tá certo? E aí com base nessa lista, vou sortear 5 pessoas, e se essas pessoas efetivamente estiverem me seguindo no Instagram, estiverem inscritas no meu canal do YouTube, vão ganhar, e aí a gente vai mandar o print lá, tá bom? Quem não se inscreveu no meu canal do YouTube, quem não me segue ainda nas redes sociais, tá? Me siga, e aí no próximo sorteio vai estar concorrendo também, desde que inscrito na lista, tá? É uma lista que depois, se alguém puder até postar o link da lista aí, ou então procura lá no meu Instagram, você vai ver no meu Facebook também, você vai ver o post com essa publicidade
do sorteio de bolsas, tá? Basta se inscrever. Legal? Então fique esperto, fica ligado, tá? É um projeto bem legal, um projeto que eu faço com muito carinho, dá um trabalho danado, mas é um projeto de qualidade. Então vamos lá. Na realidade, vamos deixar o sorteio para o final, tá? Eu resolvi fazer uma live hoje falando sobre um tema que é um tema que cai muito nos concursos públicos. É o tema número 1 de medicina legal. Se você... Opa, apagou minha luz aqui. Se você pudesse... Deixa eu consertar aqui que está apagando. Se você pudesse escolher um único tema para estudar, um único tema de medicina legal, escolha traumatologia, tá bom? Traumatologia é um tema bem interessante, é o estudo dos traumas e das consequências médico-legais dos traumas, é bem interessante. E ele é bem extenso, subdivide, né, em lesões pelo agente vulnerante, de certa forma. Então você vai ter inúmeros agentes vulnerantes, ou seja, agentes que geram trauma. Então eu posso ter, por exemplo, que são os mais comuns, os agentes que geram trauma por uma energia mecânica, uma energia cinética, né? Então você observará, por exemplo, a chamada ação ou o agente contundente. O que é uma ação ou um agente contundente? Ou um instrumento contundente? São conceitos diferentes, tá certo? São conceitos diferentes. Uma coisa é eu falar que um instrumento é contundente, outra coisa é eu falar que uma ação é contundente, tá? Eu já vou explicar isso aí. Caiu na prova, se não me engano, do Pará isso, tá? Acho que foi até na primeira prova que foi anulada e era uma pegadinha. Então você tem um instrumento contundente, você terá um instrumento cortante, você terá um instrumento perfurante e você tem os instrumentos mistos, né? Um instrumento pérfuro-cortante, um instrumento pérfuro-contundente ou corto-contundente. Cada instrumento desse produzirá lesões típicas que você deve ter esse conhecimento, que você deve ter essa ideia. Então vamos pegar, né, os instrumentos simples, porque você, uma vez dominando os instrumentos, as energias vulnerantes simples, você consegue partir para as energias mistas, né? Por exemplo, um instrumento contundente é aquele que normalmente é plano. É um instrumento plano. O que é um instrumento plano? É aquele instrumento que é o agente, ou um instrumento, né, que não tem ponto, né? Ele é um instrumento sem ponto e também não tem gume. Alguns doutrinadores vão falar que ele é um instrumento rombo ou plano, tá bom? Rombo ou plano. Por quê? A atuação desse instrumento, ela tem o predomínio da pressão. Tá certo? Então eu tenho ali a pressão de um instrumento rombo ou plano que vai contundir, tá bom? Esse instrumento vai gerar um tipo de lesão e é isso que a gente tem que ter a ideia. Às vezes não é uma coisa tão intuitiva. Agora, um instrumento cortante, só esse pontozinho que eu estou explicando para vocês, cai em inúmeras questões objetivas, tá certo? Inúmeras questões objetivas, tá? Então, você tem um instrumento cortante, ele é aquele instrumento ou aquele agente vulnerante, são sinônimos, tá? Instrumento ou agente vulnerante, que ele tem uma linha ou um gume, tá? Sinônimo, uma linha ou um gume, e que eles atuam pelo predomínio do deslizamento. As lesões produzidas por instrumentos cortantes, elas tendem a ser mais extensas do que profundas, tá? Então eu estou te trazendo o quê? Linhas gerais do instrumento. Perfeito. Né? Um instrumento ou um agente vulnerante cortante, ele tem uma linha ou um gume, e eles atuam com o predomínio do deslizamento, tá bom? E o instrumento perfurante, né, normalmente ele tem um ponto, né? Ele atua pelo predomínio da pressão, tá certo? Pelo predomínio da pressão. Daí que você possuirá, né, as ações perfurantes de pequeno calibre, tá? Os instrumentos que atuam por pressão com um formato de ponto, tá? Eles produzirão
lesões perfurantes de pequeno calibre, tá certo? De pequeno calibre. Então, essas são os três agentes básicos, comuns que aí estão perguntando ali, olha o instrumento perfurante que é um estoque, né? O estoque, ele já vai ser um instrumento perfurante de médio calibre, tá? Ele não atuará exclusivamente pela pressão. Vou te dar o exemplo de um instrumento perfurante de pequeno calibre, uma agulha, né? Uma agulha, ela faz o quê? Quando ela é introduzida na pele, ela afasta, né? Ela afasta os tecidos, tá? E ela vai atuar sob pressão. Ela não corta os tecidos. Isso é muito importante, porque as lesões produzidas por instrumentos perfurantes de pequeno calibre são diferentes das lesões produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre, tá? Isso são pontos diferentes. E aí, óbvio, nós teremos as lesões ou os instrumentos mistos, tá? Os instrumentos mistos, aquele instrumento que, por exemplo, tem ponta e também tem gume, que produzirá uma lesão pérfuro-cortante, aquele instrumento que tem ponta e tem grande massa produzirá, por exemplo, uma lesão pérfuro-contundente, né? E aquele instrumento que ele tem grande massa e tem gume, tá? E age por pressão, é o instrumento corto-contundente. E aí a pergunta que o examinador normalmente ele faz na prova, e é uma pegadinha, se não me engano caiu na prova do Pará, né? Se o instrumento, por exemplo, um instrumento cortante só pode produzir lesões cortantes, né? Um instrumento cortante, ele pode servir como um agente vulnerante contundente? Pode, perfeitamente. Pensa numa faca. Em vez de eu gerar uma energia, agredir, gerar um trauma com a parte que é um gume, eu posso bater na pessoa com aquela parte que é romba, que é chata da faca, né? Então eu estarei utilizando um instrumento cortante, tá certo? Um instrumento cortante para gerar uma ação contundente, tá? Então isso é uma pegadinha. Óbvio, quando você já escuta essa pegadinha uma vez, você conhece, fica muito mais fácil, né? Isso aí não tenho dúvida, fica muito mais fácil. Agora você vai chegar numa prova, você não vai confundir. Uma coisa é a lesão produzida, outra coisa é um instrumento produzido. Óbvio que um instrumento cortante, ele tipicamente produzirá lesões cortantes, mas pode ser que produza um outro tipo de lesão, tá? Pode ser que produza um outro tipo de lesão. Então isso é muito importante, porque a tipologia das lesões ela será relevante, tá? Por exemplo, as lesões cortantes, também chamadas de feridas, agora olha a nomenclatura aqui, presta atenção. Lesões cortantes, Newton Salles vai chamar, que é um doutrinador de medicina legal, vai chamar as lesões cortantes de feridas incisas, né? De feridas incisas. Já o professor Higino Hércules, né? Ele vai diferenciar as feridas cortantes das feridas incisas e das feridas cirúrgicas. Newton Salles fala assim, olha, feridas incisas são aquelas produzidas por médicos, tá? Normalmente com um bisturi, para diferenciar daquelas feridas cortantes, porque há uma tipologia própria. Quer ver? Acompanha comigo aqui, há uma tipologia própria. As feridas cortantes, que são aquelas produzidas normalmente por instrumentos cortantes, elas possuem uma tipologia que é a cauda de escoriação. O que é a cauda de escoriação? Eu vou ter uma profundidade mais
uma profundidade um pouco maior na primeira porção do que ele chama do terço inicial da lesão, né? Então você divide a lesão em 3 partes. O terço inicial da lesão ela é mais profunda e ela vai superficializando, né, na medida em que eu vou sair com o instrumento cortante, né, chegando na parte final a ter uma escoriação linear. Tá? Essa tipologia ela é chamada de cauda de escoriação. Ela está presente sempre, ou sempre não, mas normalmente nas feridas cortantes, tá certo? Nas feridas cortantes. As feridas incisas, que é o que o Newton Salles chama de incisas, né? Essas feridas elas não teriam cauda de escoriação, porque aquela ferida é feita pelo médico, né? Ela tem ali a profundidade regular, tá? A profundidade regular, o médico normalmente faz com bisturi, não possuirá cauda de escoriação. Já a doutrina mais moderna, como por exemplo o professor Higino Hércules, né, ele não gosta dessa nomenclatura de ferida incisa, tá? Ele utiliza ferida cirúrgica, tá? Ferida cirúrgica para se referir àquela ferida, entre aspas, cortante que não possui cauda de escoriação, tá? Porque é produzida por médico, ou seja, o médico ele tem uma técnica diferenciada. Outras características das feridas cortantes, há um predomínio da extensão sobre a profundidade, né? Normalmente são feridas mais extensas do que profundas. Por quê? Porque elas atuam normalmente por preferência do deslizamento. Então eu tenho um gume que desliza sobre a pele, produzindo uma lesão que ela é mais extensa do que profunda. Tá? Em geral, são feridas superficiais. Por quê? Porque elas são mais extensas do que profunda. Normalmente, elas são feridas superficiais. Normalmente, elas apresentam bordas regulares. Tá? Elas apresentam perfeito, elas apresentam bordas regulares, né? Ou chamadas vertentes planas. Tá? Com ângulos muito agudos, ou seja, pensa que eu estou olhando a lesão, né? Aqui é o corte da lesão, então elas terão bordas regulares com ângulo agudo. Tá? Essa é a caracterização da ferida cortante. Tá? Agora, eu tenho algumas feridas que são especiais. Essas caem na prova. Eu tenho algumas feridas que são especiais. Olha o nome da ferida, chamada esgorjamento. Tá? Estamos falando por enquanto só de ferida, esgorjamento. Tá? Perguntaram aí, a ferida cortante ela sangra? Muito sangra, é outra característica, né? Outra característica. As feridas cortantes normalmente elas sangram muito, tá? Porque pode haver, né, a secção de vasos sanguíneos, diferente de um outro grupo de feridas que são as feridas contusas, que são aquelas feridas geradas por um trauma que não que é um trauma contundente. Tá? Aí eu já vou fazer essa comparação, mas as feridas contusas elas sangram menos e tem uma explicação. Mas voltando para cá, eu estava falando do esgorjamento, né? Então nós temos o esgorjamento, que é uma ferida cortante específica, típica. É aquela ferida cortante que ela está apresentada na face lateral e anterior do pescoço. Tá? Diferente da degola. A degola está na face posterior do pescoço. Tá? Então, esgorjamento e degola são feridas cortantes apresentadas no pescoço. Esgorjamento lateral ou na face anterior e degola na face posterior. Existem outras feridas. Tá? Existem outras feridas, mas, óbvio, a nossa live aqui é bem light, é só para bater um papo. Né? E nós temos... o colega já jogou a bola aí, alguma tipologia de diferença, né? Falei para você das feridas incisas ou cortantes e vamos traçar rapidamente, né, um paralelo com as feridas contusas. Tá? Feridas contusas são aquelas feridas produzidas por uma ação contundente. Né? O colega jogou aí um martelo, né? Pode ser uma ferida contusa, uma ferida aberta, né? É uma ação contundente que gera uma ferida aberta.
Então essas feridas contusas, elas se diferenciam na tipologia das feridas incisas, das feridas cortantes. E aí você tem que traçar ali, né, os pontos da tipologia que vai diferenciar, por exemplo, borda, vai ser diferente, né? A presença ou não de cauda de escoriação, as vertentes, que são as paredes da ferida, serão diferentes, né? O fundo será diferente, a questão do sangramento será diferente e também a questão da cicatrização, eventualmente, pode ser diferente, né? Então vamos pegar os pontos principais aqui. Bordas. Nas feridas incisas eu já falei, são bordas regulares, tá certo? Podendo, essas bordas são regulares e as bordas não apresentam escoriação. Tá? As bordas, eu posso ter eventualmente a cauda de escoriação ou não se for uma ferida cirúrgica, tá? Mas as bordas na ferida incisa não apresentam escoriação. Já lá na ferida contusa, eu tenho bordas irregulares, porque foi produzida por uma ação contundente, né? Eu tenho bordas irregulares e escoriadas, tá? Porque as ações contundentes normalmente geram ali equimose, geram escoriação. A presença ou não de cauda de escoriação. Eu terei normalmente presente a cauda de escoriação nas feridas incisas, só não terei excepcionalmente quando eu tiver uma ferida cirúrgica, tá? E nas feridas contusas eu não tenho a cauda de escoriação presente. É extremamente rara a cauda de escoriação, tá? Então é o segundo ponto de diferença. Terceiro ponto de diferença, as paredes da ferida, que são chamadas de vertente, né? Lá na ferida incisa, essas paredes são regulares, tá? E podem se apresentar em forma de bisel, ou seja, né, elas podem apresentar um ângulo ou podem se apresentar em formas verticais. Agora, lá na ferida contusa, não. Na ferida contusa, elas são irregulares. Tá? Elas são irregulares porque elas são geradas por uma ação contundente. E isso vai interferir diretamente, né, na questão do sangramento. Por quê? Porque como há a secção nas feridas incisas, eu estou trabalhando com o deslizamento, tá? Equimose e hematoma são sinônimos? Ó, isso aí já é uma outra live para a gente falar só sobre as lesões produzidas por ação contundente. Vamos deixar porque existem lesões produzidas por ações contundentes, são fechadas e abertas. Para não confundir, a gente deixa isso mais para frente, valeu? Para não confundir. Então, voltando para cá, as feridas incisas, elas sangram mais, porque pode haver essa secção dos vasos. Já nas feridas contusas, como há uma ação contundente, normalmente os vasos eles ficam o quê? Eles ficam esmagados. Então são feridas que tendem a sangrar menos. Todos esses pontos são cobrados em prova. Tá? A questão da cicatrização, as feridas incisas, elas são feridas que cicatrizam de forma linear e apresentam uma estética melhor. Tá? Apresentam uma estética melhor. Agora, as feridas contusas, não, elas são menos estéticas porque a cicatrização ela é irregular, tá certo? Ela é irregular. Então, você tem aqui inúmeras diferenças que isso aí cai muito em prova objetiva, cai muito, né? E aqui eu estou trabalhando com você só num pontinho, que são as feridas, né, produzidas por uma ação ali, por um agente cortante. Então a traumatologia é muito grande, né? A gente pode abordar a questão das lesões das lesões perfurantes de pequeno calibre, das lesões perfurantes de médio calibre, né? Existe também a questão do estudo, né, das lesões produzidas por projetil de arma de fogo, tá? Então é bem extenso isso aí. A gente pode perder aí umas 4 horas, 3, 4 horas só falando sobre traumatologia. Mas o que eu queria nesse primeiro momento, nessa live de hoje, domingão, né, é trazer para você uns pontos bem básicos, tá? Uns pontos básicos para a gente aquecer. E aí a gente faz o que? Na terça-feira a gente volta falando sobre isso novamente,
tá? A gente volta falando sobre esse ponto, que eu acho que é um ponto bem interessante, é um ponto que a gente pode explorar um pouquinho mais, né? E aí eu queria fazer nesse momento, porque a live de hoje não vai demorar, porque eu ainda quero voltar num segundo momento, daqui a 10 minutinhos, para bater um papo de 20 minutos com a galera que está na segunda fase lá de delegado de Goiás, né? Então a galera que está na segunda fase de delegado de Goiás, eu vou dar umas dicas sobre resolução das questões discursivas, tá? Vai ser 20 minutinhos falando sobre isso. E a gente vai voltar mais à frente, legal? Então, para a gente poder encerrar essa live, eu queria fazer o sorteio com vocês, tá? Queria fazer o sorteio das bolsas. Então, como é que funciona o sorteio? Vou repetir para quem chegou depois, tá? Eu vou sortear 5 bolsas do meu ciclo de estudos. E aí os seguidores que fazem essa administração para mim, eles vão dar o print de quem ganhou. Eu vou sortear por número, eu não sei a lista, tá? Eu não sei a lista. E vou dizer os números e aí a gente vai postar aí nas redes sociais quem ganhou, tá? E aí a pessoa inbox vai fazer o contato para poder a gente cadastrar no ciclo de estudos e você vai escolher os ciclos. Tem ciclo de teoria do crime, em direito penal, né? São 98 inscritos, perfeito, Claudimere, perfeito, brigadão. Então, tem ciclo de teoria do crime, tem ciclo de medicina legal, asfixiologia, tanatologia, né? Tanatologia eu me atrasei um pouquinho, estou terminando de gravar, embora o ciclo já esteja correndo. Estou terminando de gravar, tanatologia já conta aí com 6 horas de aula. Asfixiologia tem, se não me engano, 5 ou 6 horas de aula. Tem videoaula, sim, tem videoaula, né? Tem material de apoio, tem questões objetivas, tem questões discursivas, né? Tem uma bateria extra de questões objetivas, mais de 80 questões objetivas. E aí a galera que me acompanha nas redes sociais está ligada, né, como é que faz para participar, né? Tem que se inscrever numa lista que eu posto nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tá certo? @profmontes, tá? E aí você se inscreve nessa lista. Você tem que me seguir nas redes sociais, tem que marcar os amigos lá nas redes sociais e tem que se inscrever lá no meu canal do YouTube, né? www.youtube.com/Marcos com U, Montes com Z, né? Cumpriu essa formalidade, entra na lista, tá com o nomezinho na lista ali, eu sorteio com base no número que a gente vai trabalhar, tá certo? No número que a gente vai trabalhar. E aí a gente escolhe aí o nome. Eu vou fazer um ciclo de estudos inteiramente gratuito, tá? Inteiramente gratuito, sobre princípios do direito penal. Esse sim, você tem que se inscrever lá no meu blog, tá? Então entre lá no meu blog www.profmontes.wordpress.com e vai lá em ciclo de estudos, vai ter o link do ciclo de estudos de princípios, que vai começar agora, se Deus quiser, dia 9, tá bom? E aí você vai conhecer como é que é esse projeto. Se tiver interesse em fazer outros, é legal. Se não tiver, fica só nesse mesmo, tá? Vão ser 5 ou 6 horas de aula só sobre o princípio de direito penal, mais de 80 questões objetivas falando sobre o tema, né? Umas 5 questões discursivas para a gente poder treinar, com gabarito, tudo comentado, tá? Um projeto bem legal, bem legal. São quantas aí, quantos inscritos, Claudimere? Posta de novo para mim aí, são quantos? 90 e quantos? 96, né? 96 ou 97? 98, tá certo. Então desses 98 eu vou escolher 5 números, tá? Eu vou dar, óbvio, né, pela aquela pessoa que se esforçou, vou começar escolhendo o número 1, tá? Vou começar escolhendo o número 1, vou escolher o número 8, então número 1, número 8, vou escolher o número 90, então número 1, número 8, número 90, número 37, tá? Número 37 e número 70, tá? Eu escolhi 5 números, número 1, número... Foi 8, né? Já até esqueci qual é o número que escolhi. Número 1, número 8, número 90, 37 e 70. Tá? Então a Claudimere, ela vai dar o print lá, vai ver, ela que tem acesso à lista, eu não tenho, ela vai dar o print e vai ver quem são as pessoas que foram sorteadas, tá? Vai postar aí nos comentários
e posteriormente vai divulgar nos grupos e vai divulgar nos grupos também. Depois ela vai me passar esses nomes e eu vou postar nas minhas redes sociais, tá certo? Se inscrevam lá no meu canal do YouTube porque eu estou sempre divulgando vídeos, né? E normalmente as lives vai nos grupos, tá bom? Então ela vai divulgar nos grupos e vai me passar. As lives eu também boto lá, tá? As lives eu também boto, então caso a pessoa não consiga assistir a live, ela vai lá e assiste no YouTube, eu estou disponibilizando também. O Face, o que acredita? Faz um Face. Tá pedindo lá para ela fazer um Face, né? Só para poder acessar. É bom, é você fazer um Face e seguir só os professores, porque normalmente o professor dá dica, posta vídeos interessantes, tá? E aí você fica focado. Eu acho que hoje rede social, ainda mais os examinadores, é muito importante você seguir os examinadores para saber o que ele está pensando, né? Infelizmente não tem como você ficar alheio a tudo só estudando, porque às vezes o examinador ele posta um negócio uma semana antes da prova que é o que ele vai perguntar lá na prova. Então tem que ficar esperto. Tá certo, galera? Então, a nossa live de hoje ela termina por aqui. Eu vou dar um break de 5 minutos para beber uma água, tá? Hoje ainda eu vou postar vai ser divulgado nos grupos de WhatsApp aí que a gente segue, que a gente participa, tá? São vários grupos de WhatsApp, mais de 10, 15. Vou postar nas minhas redes sociais o nome dos ganhadores e aí eles vão fazer contato inbox comigo para a gente poder incluir no ciclo de estudos. E daqui a 5 minutinhos a gente vai começar uma live dedicada à resolução de questões discursivas, estratégia, né, de questões discursivas voltadas para a banca de delegado de Goiás, tá? Montejo, Goiás teve fraude, não teve... Não importa, né? Importa que o jogo está correndo ainda e a gente não pode parar de jogar, tá? Então vamos sim fazer. Se for anulada a prova, se for ter outro concurso, a gente faz novamente depois, tá? Mas a galera que passou e a gente tem que seguir jogando a bola, né? Por mais revolta que dê, a gente tem que seguir jogando a bola, tá certo? Então, galera, ficamos por aqui, tá? Quem for continuar assistindo a live, daqui a 5 minutinhos nós voltamos. Um abração, tchau, tchau.